programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, levando consolo, levando esclarecimento a todos vocês que nos assistem. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique está sempre aqui conosco, colaborando com a divulgação da doutrina espírita aqui em nossa cidade, região e também por todo o Brasil. Está nos trazendo hoje o tema A Vida no Além. Ele, que é orador espírita, como dissemos, divulgador da nossa doutrina e também presidente da AME, da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Dr. Zé Henrique, bem-vindo sempre ao programa Atualidade Espírita. Agradecemos muito sua colaboração, sua presença sempre aqui conosco. A gratidão é minha de estar aqui todo mês, né? Falando sobre esta doutrina redentora, esclarecedora, iluminativa, o quanto essa doutrina nos coloca na realidade da vida, do porvir, nos gerando muita esperança, porque temos que nos agarrar a isso. Diante de tantos conflitos e distúrbios que estamos enfrentando no planeta, nós temos a esperança como o grande norte, como a grande bússola para prosseguirmos em nossa jornada. Exato. E esse tema, A Vida no Além, suscita muitas dúvidas, muitos questionamentos. Vamos iniciar perguntando ao senhor: a separação do corpo físico ao corpo fluídico é a mesma no sono e na morte? Excelente pergunta. Já dizem os amigos espirituais que quando dormimos, estamos morrendo. Então, é verdade, Kátia, o mecanismo é o mesmo. Há um desprendimento, há uma emancipação da alma. Então, o espírito vai vagar, vai fazer as suas excursões espirituais no mundo espiritual, vai lidar com amigos espirituais ou até adversários espirituais do passado, dependendo da condição moral dessa criatura. Então, o mecanismo é o mesmo. A única diferença é exatamente a manutenção do cordão fluídico, do cordão do perispírito, do corpo espiritual, que nos mantém vivos. Então, quando a gente dorme, a gente, de certa forma, está morrendo. A morte, o fenômeno da morte é exatamente igual ao fenômeno do sono físico. Apenas a grande diferenciação é esta. Nós mantemos o corpo fluídico, o cordão prateado que nos liga ao corpo e vamos então experienciar inúmeros fenômenos, caracterizando exatamente o título da nossa apresentação hoje, A Vida no Além. Quantas informações nós recebemos através dos nossos sonhos. Então isso é muito importante entendermos, que não há solução de continuidade. Apenas há uma separação temporária quando estamos dormindo. É essa a explicação. E a ciência materialista, Dr. Zé Henrique, ela estuda a parte física até hoje. E quanto ao homem fluídico, quanto tem ignorado? A ciência ainda ignora o homem fluídico. A ciência materialista, ortodoxa, conservadora, ela ainda ignora esse campo fluídico que todos nós temos, a energia, não é? Porque ele se atém simplesmente ao corpo físico. Agora, a ciência a ciência experimental já está começando a modificar os seus paradigmas, os seus conceitos,
hoje já nos trazendo esta visão através de inúmeros estudos científicos que falaríamos aqui horas a fio, como, por exemplo, a própria interpretação dos sonhos, muito estudado pela psicologia contemporânea, a psicologia clássica. Como é, né, a verdadeira, real interpretação de sonhos? Mas nós temos outros fenômenos que caracterizam esse corpo fluídico que se evade, que se emancipa, que se desprende, como, por exemplo, a experiência quase-morte, que é um estudo magnífico. As questões da hipnose, por exemplo, na terapia regressiva de memória, trazendo os conteúdos do inconsciente que estão relacionados à vida passada, as regressões espontâneas de memória que acontecem em crianças, os fenômenos do sonambulismo, do êxtase. Enfim, nós temos vários estudos comprovando esse corpo fluídico, que, em verdade, ele está fora da matéria. Como nos prova a experiência quase-morte, que nos diz que a consciência não é local, a consciência não é cerebral, a consciência é extrafísica, porque se estamos diante de uma criatura clinicamente morta, por uma questão de 2, 3 minutos, com eletroencefalograma plano, eletrocardiograma plano, a reflexia do tronco cerebral, enfim, um quadro de morte encefálica, e esse espírito se evade e traz informações extraordinárias, mostrando que ali tem uma consciência, e entendendo que não existe a consciência física cerebral, e sim espiritual. Então nós vamos cair exatamente na questão desse corpo fluídico, desse corpo espiritual que nós chamamos de perispírito, que dá forma ao espírito, aonde ali está a consciência do espírito e não no corpo. Apenas o espírito utiliza o corpo para as manifestações da sua consciência, a exteriorização da sua consciência. Então a ciência experimental, hoje, ela está se vergando e cedendo. Já começa, né, a se voltar. Começa a estas argumentações que a doutrina está sempre avalizando. Por isso, nosso querido Einstein já dizia, é aleijada a ciência que prescinde da religião, assim como a religião sem a ciência é cega. Não tem como hoje mais, diante das experimentações científicas, das análises, nós separarmos a ciência da religião. A observação científica nos levará ao conhecimento da natureza do eu no além, doutor Zé Henrique? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um grande exemplo disso, a própria mediunidade. Quando os espíritos se comunicam através dos encarnados, trazendo as suas condições morais, a sua personalidade. Porque quando desencarnamos, nós levamos esse eu, esta consciência. Então seremos os mesmos. No além-túmulo, nos portais do mundo espiritual, como somos aqui, mostrando que existe um prolongamento, existe uma continuidade deste eu, desta consciência. Temos diversos estudos científicos, muito bem citados por Leon Denis, no livro fantástico O Problema do Ser, do Destino e da Dor, das chamadas segundas, terceiras e quartas personalidades, que se manifestam. Não é um processo doentio, patológico, esquizofrênico, um surto psicótico, mas sim uma outra personalidade que certamente já vivenciamos, já experienciamos em outras paragens e outras oportunidades reencarnatórias. Então, esse eu, ele permanece após a desencarnação. Os estudos vêm nos mostrando exatamente isso. O espiritualismo experimental, com sua observação científica e rigorosa, estabeleceu o prolongamento da vida e não a solução de continuidade, podemos dizer isso? Nós estamos rompendo certos dogmas que provam que há uma solução de continuidade, ou seja, você morre, o espírito vai para as suas regiões e lá é um outro ser. Então, a doutrina espírita e os estudos científicos, o espiritualismo experimental, através de diversos trabalhos, vem nos mostrando que existe esta continuidade. Seremos os mesmos.
né, com os mesmos caracteres. E vou dizer mais, não só os caracteres de personalidade que nós aqui experienciamos, mas muito mais. Porque a personalidade, ela pertence, ela é apenas um ramo, né, um galho de uma grande árvore chamada individualidade. E quando saímos do corpo físico, nós deixamos os véus, os chamados véus que obliteram as manifestações desse todo, dessa individualidade. Então, isso para o espírito, em linhas gerais, quando ele não é evoluído, é extremamente doloroso, porque ele vai lidar com as suas faltas atuais e mais as passadas que ele não resolveu. Por isso, os graus de perturbação espiritual que ocorrem com muita frequência, como nos diz a doutrina espírita. Então, essa solução de continuidade é uma realidade. Seremos os mesmos e vamos então nos propor, né, a uma nova encarnação para tentar resolver o que a gente não resolveu nesta existência. Exato. A memória, doutor Zé Henrique, inteligência e afetividade persistem na vida do além, segundo as sociedades de estudos psíquicos de vários países? Exatamente, essas sociedades de estudos psíquicos estudaram profundamente isso. E através das suas experiências comprovaram que a criatura que sai do corpo, seja pelo fenômeno da morte, ou apenas uma expansão, uma emancipação, que caracteriza outros estados, como sonambulismo, como a própria mediunidade, estados alterados de consciência, regressão de memória, outras personalidades, traz esse conteúdo. Porque o que somos? Somos o que trazemos de pensamentos, de afetividades, de memórias. Isso é importante nós relatarmos, porque tudo o que fizermos, as mínimas coisas, as pequenas questões, serão registradas nesse corpo sutil, nesse corpo etérico, nesse corpo fantástico que é o corpo espiritual. Então, isso tudo vai representar quem verdadeiramente somos, nas mínimas questões, nos mínimos detalhes. Então, costumamos dizer, quando há um desdobramento por conta da morte ou por outros fenômenos, tudo se mostra, porque as memórias ficam registradas, né, nesse campo muito maior do que o campo físico, que é muito restrito diante desse corpo espiritual. Agora, vocês imaginem o espírito. Como fica, né? Com essa totalidade. Nós desconhecemos, né, a formatação desse espírito. Ainda não nos cabe entender essa organização. Tanto que eles nos dizem, é apenas uma centelha, é uma fagulha. As manifestações espirituais trazem a personalidade moral e as feições físicas? E quanto às materializações? É exatamente isso, porque quando nos emancipamos do corpo, nós vamos trazer exatamente toda a nossa personalidade, todo esse eu consciente. Agora, pela força da mente, do espírito, que é o espírito que pensa, é o espírito que organiza, o perispírito não pensa, não é um órgão pensante, é apenas a estrutura fluídica, é o liame de ligação entre o espírito e a matéria física. Então, o espírito que pensa, ele vai atuar no perispírito e, em linhas gerais, trazendo as suas características, né, muito ligadas à sua última encarnação, quando ele desencarna, a sua personalidade moral, como você aí colocou muito bem, mas também as feições da sua última encarnação. Ele pode trazer feições de outras encarnações. Vai depender do grau evolutivo do espírito, vai depender da necessidade dele se mostrar. E ele pode usar, né, essa energia mais densa, muito ligada à matéria, que só os encarnados têm. Os espíritos precisam atuar nesta energia, chamada de ectoplasma, ou fluido elétrico, ou fluido animalizado, ou fluido vital, para os fenômenos chamados de materializações. Os espíritos podem se materializar. Claro, tudo sob a concessão do mundo espiritual superior, para cumprir alguma finalidade.
O grande exemplo disso foi a materialização de Jesus, que manipulava com muita tranquilidade esses fluidos. Então, ele se fez matéria, uma matéria não como a nossa, uma matéria muito densa, mas uma matéria muito próxima a esta densidade, a tal ponto que ela é tangível. Então, ele se mostrou para Tomé, para que Tomé acreditasse que era ele. Toque as minhas chagas, toque minhas feridas. E daí ele ter dito para Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, mostrando a Tomé que ele estava ali presente. Isso foi um fenômeno claro, bíblico da materialização de Jesus. Então os espíritos sim podem, eles se mostram com a sua personalidade, com as suas feições e até se materializarem. O desdobramento dos vivos pode fornecer o modo de existência da alma no domínio do invisível? Perfeitamente, porque todo esse processo, né, nós denominamos de desdobramento. Se o espírito ele se desdobra definitivamente, que é a morte, então o corpo espiritual vai acompanhar o espírito e a matéria física, a carne, o invólucro carnal fica aqui. Agora, os fenômenos de emancipação da alma, como no sono físico, o sonambulismo, né, há um desdobramento. Isso nos faz crer que o perispírito ele retira as suas dobras, porque o nome já está dizendo. Não é? Então, nós vamos entender aí uma série de condições, porque isso me chamou muito a atenção nas minhas interpretações. Eu li uma comunicação de um espírito mais categorizado, generoso, em que ele fala que as memórias se encontram nas dobras do corpo espiritual, do perispírito. Ora, então o perispírito tem dobra. Então, quando nos desdobramos, nos emancipamos, quando saímos do corpo físico, por exemplo, no sono, as memórias afloram, porque as memórias estão nas dobras. E se nós entendermos bem, o que é o pensamento, que é um atributo do espírito? O pensamento são ondas. Olha as dobras, chamadas ondas eletromagnéticas. Comprimento de onda, que é medido em lambda, frequência e velocidade. O que é o eletrocardiograma e o eletroencefalograma, se não reentrâncias e dobras? Aí eu fui pesquisar, Kátia, queridos companheiros, no corpo físico, nós temos uma estrutura intracelular no citoplasma da célula, chamada de mitocôndria, onde estão as nossas energias. André Luiz nos diz que ali são acúmulos de energia espiritual. E a mente vai atuar sobre a mitocôndria, que promove a respiração celular e a fabricação de energia, gerando equilíbrio ou conturbação da lei de causa e efeito. Ou seja, a mente vai determinar verdadeiramente se vamos nos equilibrar ou se vamos conturbar o que já trazemos de existências anteriores e mais as nossas práticas atuais. Interessante. Quando eu fui estudar um pouco melhor a mitocôndria, dentro da mitocôndria nós vamos encontrar as chamadas cristas mitocondriais, que são dobras, como a biologia nos cita. E elas estão coladas aos grânulos onde estão as nossas memórias. Então, olha como o estudo é muito importante. É muito importante. Eu costumo dizer aos nossos amigos da doutrina espírita, estudem, porque o estudo esclarece, o estudo mostra, evidencia, revela, e somos auxiliados pelo mundo espiritual. Quanto mais estudamos, mais a equipe espiritual nos auxilia. E conhecer a verdade nos libertará. Exatamente. Não é verdade? A situação do espírito depois da morte guarda relação direta com as suas inclinações? Totalmente. E por que esta pergunta? Muito bem feita por ti. As nossas inclinações, elas são resolvidas aqui no mundo, na Terra, na encarnação. Então, isso nos cobre de responsabilidades, porque queremos guardar essa relação da melhor forma possível. Lidarmos com espíritos mais qualificados. Agora, a gente tem que merecer isso. Então, quando a gente lê tudo isso, a gente estuda, nós vamos vestir um grande capuz
o capuz da responsabilidade. Ou seja, nos aprimorarmos o quanto pudermos, combatermos as nossas más inclinações, como nos diz a doutrina espírita. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Eu tiraria a palavra espírita e colocaria a palavra cristão. Porque senão a coisa vai ficar um pouco restrita a só os espíritas. Não. O cristão não tem que fazer esforços para domar suas más inclinações, suas más tendências? Sim, todos nós estamos aqui para promovermos inclinações melhores, mais saudáveis, mais supremas, mais singelas, para que a gente possa ir para o além, para a vida no além mais qualificado. E aí vamos colher esses frutos. E quando nos mostrarmos nas nossas comunicações, vamos nos mostrar da melhor forma possível, com muita alegria, com muita felicidade, para que aqueles que aqui estão, ou que estiverem, possam receber essas informações e alentarem-se, terem esse ânimo também de nos seguir através da transformação moral. O estado de perturbação espiritual, Dr. José Henrique, ele é mais ou menos prolongado segundo a natureza do corpo espiritual? Sem dúvida nenhuma. E vamos entender isso, que isso é muito importante. Quando a gente diz que uma criatura é perturbada, a gente está dizendo que essa criatura é uma criatura insana. É uma criatura desorientada, desarvorada, patologicamente falando. E o que é um quadro de perturbação mental? Em verdade, é quando afloram na mente consciente os nossos conteúdos, os nossos medos, nossas culpas, nossas deficiências. Nós chamamos isso de neurose. Quando esses conteúdos nos dominam, é um processo dissociativo, nós chamamos de um surto psicótico. Agora, isso no mundo espiritual é mais frequente, porque lá não temos a matéria para filtrar. Então, em verdade, quando desencarnamos, nós passamos por um quadro de insanidade ou de perturbação espiritual. Por isso, porque não tem o corpo da matéria para filtrar, para diluir, então isso tudo aflora, as memórias afloram, porque estão desdobradas. O corpo espiritual está desdobrado. Então vem tudo, né, a consciência espiritual, sob a forma de dor, de sofrimento. Por isso, o espírito passa por um quadro de perturbação espiritual, que nada mais é do que um quadro psíquico espiritual. Depressão, ansiedade, tudo isso se revela com muito mais intensidade no mundo espiritual. Então, volto a afirmar, temos que aqui oportunizar a encarnação, agradecer este grande filtro homeopático chamado corpo, que vem em doses mínimas homeopáticas, para que a gente possa resolver com mais tranquilidade, com mais serenidade, para que quando chegarmos ao mundo espiritual, não, essa grande soma de sombras, de delitos, né, de fraudações que fizemos aqui no mundo físico, possa ser menos intenso e diminuir o nosso quadro de perturbação espiritual. Dr. José Henrique, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa de hoje e vamos, meus queridos irmãos, a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir com o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho nos trazendo esse tema tão interessante, a vida no além. Até já. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais.
Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho com esse tema maravilhoso, a vida no além. Dr. José Henrique, são muitas as nossas indagações sobre esse tema, né? Os espíritos adiantados, eles se libertam rápido das influências materiais, recuperando a consciência? Essa pergunta está muito atrelada à anterior, sem dúvida nenhuma. Quanto mais o espírito, Kátia, for evoluído, mais avantajado no campo moral, mais fácil ele vai desfazer os laços da matéria. Porque as influências materiais, das quais ele se afastou em vida, pelo desapego, pela espiritualização, vai ser mais tranquilo, mais suave. O quadro, inclusive, que nós respondemos na pergunta anterior, de perturbação, vai ser bem menor, ou quase nulo. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que aconteceu recentemente, no meu querido professor Jorge Andréa dos Santos, um dos expoentes da doutrina espírita, que desencarnou agora, tem uns 2 meses, mais ou menos. Era um homem de 100 anos, um homem que viveu uma vida toda voltada para a doutrina, autor de diversos livros. Conheci o professor Jorge Andréa há mais de 20 anos, e eu soube como ele desencarnou, que ele passou mal, levaram para o CTI, e aí, segundo informações, ele virou-se para a enfermeira e perguntou: chegou a minha hora? Aí a enfermeira desconversou: não, doutor, não, professor, não é bem assim. E realmente, logo a seguir, ele desencarna. Ou seja, com suavidade, com tranquilidade, sem apego. Um homem que dedicou toda a sua vida, chegou a uma determinada época da sua vida, ele doou todos os seus bens para os filhos e se internou no Instituto de Gerontologia da Aeronáutica, junto com a mulher, no pavilhão masculino e ela no pavilhão feminino, completamente desapegado dos bens terrenos, dos bens sentimentais, enfim, e provavelmente dos seus padrões comportamentais. E é esse o grande objeto nosso, né? De conquista moral, para que a gente possa ter uma desencarnação com menos perturbação e mais suavidade. O corpo espiritual, que traz a obra de todo o seu passado, irá sofrer as atrações dos grupamentos espirituais da mesma ordem? Perfeitamente. Isso é muito importante, essa pergunta, porque a lei que funciona no universo, a lei criada por Deus, é a lei de atração e de repulsão. Então, o que vamos atrair?
a sintonia, né? A simbiose. Nós vamos atrair espíritos da mesma ordem. Isso acontece até na mediunidade. Nós vamos dar passividade a que tipo de espíritos? Aqueles que estão no mesmo teor vibratório que o nosso. Por isso que ninguém dá comunicação de Jesus. Até pode dar, se Jesus assim o quiser. Mas, em linhas gerais, não é isso que acontece. São espíritos sofredores, trazendo suas mazelas físicas, orgânicas, como psíquicas. Como nós estamos, né? Como nós nos encontramos. Então, como acontece aqui, que nós atraímos espíritos da mesma ordem, no mundo espiritual será a mesma coisa. Então, quais são os agrupamentos espirituais que serão atraídos e que nos atrairão? Aqueles que estão na mesma frequência, na mesma sintonia, no mesmo comprimento de onda, porque todos pensam. Então, isso cada vez mais vai nos conferindo responsabilidade de nos melhorarmos, para lidarmos melhor com espíritos de luz, com espíritos de escola. Doutor Zé Henrique, os espíritos inferiores que conservam as impressões da vida material podem se julgar que ainda vivem no plano físico? Ter essa impressão? Pois é. Apesar de estarem na vida do além, estão na vida da Terra. Porque eles estão tão ainda arraigados, né, à matéria, porque são espíritos, vamos dizer assim, materializados, no sentido de moral, no sentido de hábitos, né, que eles ficam presos aqui às energias materiais. E continuam agindo como se aqui estivessem? Interessante isso. Podem até se materializar, estarem ao nosso lado, sem nós sabermos que são espíritos materializados. Vejam que interessante. Eles se julgam como encarnados. Mas aí vêm as decepções, porque não vão conseguir beber a água, se alimentar, praticar o sexo, fazer transações financeiras, embora se julguem encarnados. Tal a sua condição. Perfeito? Ligados ainda, arraigados, apegados à matéria, que não se espiritualizaram. Mais uma vez, olha a nossa responsabilidade de espíritas, de compreender toda essa fenomenologia, para que possamos nos aprimorar e nos desapegar desses laços, dessas ligações que nós temos com a matéria, porque há uma influência material, indiscutivelmente. Porque vamos viver uma encarnação, digamos, de 80 anos. Então, estamos ainda presos. Existem as influências materiais quando a gente desencarna, mesmo se estivermos melhores. São as forças materiais que são preponderantes sobre o corpo espiritual e, consequentemente, sobre o espírito. Agora, o espírito mais qualificado vai ter condições melhores de entender, de compreender e se desapegar para o desatrelamento desses laços. Os materialistas confundem o corpo físico com o fluídico, conservando as ilusões da vida terrestre? É terrível isso, porque os materialistas que não compreendem ainda essa questão espiritual, eles confundem o corpo físico com o corpo fluídico, que é a do perispírito. Então, eles se sentem iludidos como se encarnados estivessem, perambulando entre nós, participando de muitas coisas. Nós temos várias experiências, né, no trabalho mediúnico a esse respeito. Espíritos desorientados. Cadê o meu quarto? Cadê minha mãe? Cadê as minhas coisas? Porque há uma confusão que é típica, né, essa confusão de um espírito em estado de perturbação, né, essa confusão do corpo físico com o corpo espiritual. Então, vai precisar todo um trabalho da equipe espiritual, de aprendizado, de resgatar esse companheiro à realidade, para começar o trabalho de entendimento, de compreensão para uma futura e promissora reencarnação. Leon Denis diz que as atrações planetárias e as correntes fluídicas do espaço
reconduzem os espíritos às regiões afins, como folhas secas, varridas pelo vendaval. Explique isso, doutor Zé Henrique. Que coisa linda, né? Muito lindo. Leon Denis foi um poeta. Além de um profundo filósofo, foi um poeta. Ou seja, somos folhas secas varridas pelo vendaval. E assim somos nós. Porque nós vamos nos inserir num contexto magnético, atrativo, de acordo com as nossas condições. Então, existem as chamadas atrações planetárias, as correntes fluídicas que preenchem o universo, porque não existe nada. O que classificam como antimatéria, ali está repleto de energias. Não é a nossa matéria, mas tem uma matéria mais sutil. O universo está mergulhado em energia. Está ali, né, toda a criação de Deus. Então, nós não vai ter ninguém para nos dizer, olha, você vai para cá, você vai para colar, você vai para o céu, você vai para o inferno. Nada disso. Nós seremos atraídos não só pelos espíritos, como por essas forças, esses campos de força. São as atrações planetárias, são os campos gravitacionais, energéticos, fluídicos, essas correntes, por uma lei tão simples, a lei da sintonia. Vocês devem conhecer um ditado, né? Que, por sinal, ele é mal colocado. Dize-me com quem andas, que eu lhe direi quem és. Não é isso. Dize-me quem és, que eu lhe direi com quem andas. Então, esse ditado, esse chavão, ele pode ser aplicado em quaisquer circunstâncias. Ou seja, quem eu sou é com quem eu vou andar. Quem eu sou é para onde eu irei. Por essas atrações fluídicas, simplesmente por uma lei tão simples que a física, né, coloca aí como algo muito factível, possível, já descoberto, que é a lei da atração. A lei da atração e a lei da repulsão. Vamos repelir aquilo que não condiz com o nosso campo energético e vamos atrair de acordo com esse mesmo campo energético. Doutor Zé Henrique, como ficam os crentes ortodoxos que procuram o gozo das beatitudes prometidas na pátria espiritual? Isso é dramático. Com todo o respeito que eu tenho aos crentes ortodoxos, que recebem uma promessa e que não é real. Basta aceitar Jesus para ir para os céus. E não é assim que funciona. Porque o que é importante é a sua reforma. O que é importante é a sua transformação moral. Então, prometem a beatitude celestial para aqueles que cumprem as regras determinadas por um segmento religioso. E aí chega no mundo espiritual, naquele negrume, envolto por aquela energia tão densa. Cadê o céu que me prometeram? Cadê o paraíso, o Éden, quando eu estou envolto por sombras, porque não fiz absolutamente nada para ser um homem de bem, para me transformar, para seguir o Evangelho do Cristo, para seguir as leis de Deus que estão íncitas em nós? Então, infelizmente, a gente tem que dizer esta realidade. Um espírito de convicção esclarecida, homem de coração, reto e generoso, nos fala que não sofreu com a desencarnação, viu o passado nas profundezas da memória, nas dobras do corpo espiritual. O que ele quis nos dizer com essas palavras, doutor Zé Henrique? A informação daquele espírito que eu agora há pouco informei, que ele, um homem generoso, um homem reto. Então, o fenômeno da desencarnação foi suave, foi simples, foi tranquilo. Ele teve acesso, porque também é muito importante nós relatarmos isso, nem tudo nós vamos nos lembrar, não vamos ter acesso a todas as memórias. As memórias, elas vão vindo de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, isso tudo é fantástico, isso tudo é fenomenal, porque, como foi dito, e eu expliquei, há um processo de expansão, de alargamento,
de desdobramento, né, do corpo espiritual, que tem seus reflexos no corpo físico, assim como na organização espiritual. Então, a desencarnação ela vai estar de acordo com o nosso processo evolutivo. Quanto mais evoluirmos, mais suave será esse fenômeno, né? Porque, em verdade, é um fenômeno clássico da morte. Os espíritos nos dizem que para os espíritos de luz, para os espíritos superiores, é como se fosse tirar uma roupa, tirar uma camisa, tirar uma calça, de tão simples e tão tranquilo que vai ser. Então, isso vai facultar a nós, cada vez mais, entendermos, compreendermos este processo e lutarmos por isso. Ou seja, vamos querer morrer bem. Exato. O Espiritismo, Dr. Zé Henrique, sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo, pode achar uma pessoa viva e segui-la? Pode ver o passado do encarnado, o futuro e ter o conhecimento dos pensamentos, das emoções? Sem dúvida, não é o espiritismo, é o espírito. O espírito. É, o espírito sim. Desculpe. É, o espírito evoluído, ele tem essa amplitude, né, de conhecer o nosso passado, de conhecer o nosso futuro, de nos seguir pela lei, volto a afirmar, da sintonia, pelas nossas energias, enfim, conhecer as nossas emoções. Como as nossas emoções não são muito dignas, ainda somos espíritos imperfeitos, nós vamos atrair mais os espíritos inferiores, que não vão ter acesso a muitas situações do nosso passado, mas algumas que são importantes e necessárias, que vão gerar dor, que vão gerar sofrimento, mas, consequentemente, pela dor e pelo sofrimento, um grande despertar da consciência. Então, temos que entender que a obsessão, e ela existe em grande escala, em larga escala... Esse segmento que aqui é falado, de achar uma pessoa viva, é a obsessão? Pode ser quando esta pessoa que está viva e encarnada está, né, degringolando-se, desorientando-se, depravando-se. Vamos atrair esses espíritos, que não vão ter acesso a todo o nosso conteúdo, mas vão ser atraídos, porque somos nós que atraímos, por essa lei, a lei da sintonia. Então, eles vão nos seguir, vão saber das nossas emoções, dos nossos pensamentos, vão interagir conosco, provocando o que chamamos de uma potencialização. Nós já potencializamos o erro e os espíritos vão potencializar mais ainda. O que isso vai gerar? Dor, sofrimento, desconforto e, por que não, patologias físicas. Começamos a entender a gênese de muitas enfermidades, que não são do corpo, são do próprio espírito, ainda imperfeito, ainda inferior, e mais o acoplamento desses obsessores. Agora, tudo isso é permitido. É permitido para que, pela dor, pelo sofrimento, a gente possa repensar as nossas existências e entendermos que precisamos nos modificar. Esse é o grande projeto, né, de crescimento e que não há outro. Nós estamos aqui, né, Kátia, queridos companheiros, para nos aprimorarmos. É esse o grande objetivo. Doutor Zé Henrique, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, agradecendo novamente a sua presença, nos trazendo essas informações tão valiosas que consolam o nosso coração, esclarecem as nossas dúvidas. Muito obrigada por sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade mensal de aqui estar e de falarmos desta doutrina que encanta, porque é uma doutrina encantadora. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, lembrando sempre que visitem o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus, porque lá vivem 80 idosos que precisam de nós, que aguardam a nossa visita com muito amor. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, meigo nazareno, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.